Capítulo 1. A noite que o céu caiu. O Morro do Adeus, no Rio de Janeiro, fervia em cores e sons naquela sexta-feira de verão. Lourdinha, 15 anos, cabelos cacheados soltos ao vento, corria pelas vielas com os pés descalços, carregando um pacote de fraldas no peito como se fosse uma tábua de salvação. Grávida de 8 meses, ela mal podia acreditar que Marcos, o pai do bebê, seu namorado e vizinho, tinha sumido sem deixar rastro 2 semanas antes. Volto assim que der certo, ele disse. Mas o irmão de Marcos, Zeca, entregou a verdade como um soco. Ele foi para São Paulo com a prima da patroa da tia dele, Lourdinha. Te largou. O mundo dela desabou ali, no meio da escadaria de pedra. As amigas iam pelas costas, os vizinhos cochichavam. Pior, Dona Iraci e sua mãe, que já vivia de favor da casa do tio, não suportou a vergonha. Você trouxe desonra para essa família. Menina, minha casa não é pousada de mãe solteira. Some, com 2 tapas no rosto e uma mala surrada com poucas roupas. Lourdinha foi empurrada para o fim da noite, sem chão, sem rumo, grávida e sozinha. Horas depois, na central do Brasil, uma senhora de olhar doce, Dona Mercedes, encontrou a menina encolhida num banco. Soluçando, levou-a para um abrigo temporário. Lá, no dia 12 de março, veio ao mundo um menino forte e saudável. Lourdinha olhou para aquele rostinho franzido e sentiu o peito rasgar. Meu filho, eu não consigo nem dar um prato de comida. Não posso te levar. Entre lágrimas amargas, assinou os papéis da adoção. O bebê foi entregue a um casal rico que vivia em Ipanema, Ricardo e Helena Tavares, donos da maior indústria de chocolates do país. A mãe adotiva colocou o menino no colo e sussurrou: você se chamará Rodrigo. Será herdeiro de tudo. Lourdinha, do lado de fora da instituição, acariciou o vidro gelado e fez uma promessa silenciosa: um dia Deus nos encontrará. Virou as costas e sumiu na multidão. Capítulo 2. O preço de um recomeço. 22 anos se passaram como um vento que carrega folhas secas, mas também sementes. No alto de Ipanema, o relógio de parede da mansão dos Tavares batia 6 badaladas quando Rodrigo, agora com 22 anos, ajustava os punhos da camisa social diante do espelho. Seus olhos verdes, herdados de Helena, brilhavam com a frieza de quem nunca precisou pedir perdão. Ele era o C.O. da Chocolates Tavares, o braço direito do império que a família construiu com cacau e ambição. Os funcionários cochichavam nos corredores. Ele nasceu para mandar. Mas o que poucos sabiam é que Rodrigo havia descoberto, aos 18 anos, sua adoção. Helena e Ricardo, ao invés de acolher a dúvida, a sufocaram com viagens à Europa e um carro importado. Você é nosso herdeiro, filho. Essas pessoas do seu passado, sombras que não merecem sua luz, dizia Helena enquanto passava batom vermelho diante do penteadeira de marfim. Rodrigo aprendeu a odiar o que não conhecia. A palavra origem virou sinônimo de fracasso. Enquanto isso, do outro lado na cidade, no Morro do Adeus, Lourdinha amanhecia com o cantar dos galos. Aos 37 anos, seu rosto ainda guardava a beleza da menina que um dia correu descalça. Mas os olhos tinham a profundidade de quem aprendeu a recomeçar. Ao lado de Naldo, seu marido há 18 anos, ela construiu uma vida simples e honesta. A casa de 2 cômodos com paredes pintadas de amarelo girassol. Era pequena, mas transbordava risadas. Os filhos, Joana, 16 anos, sonhadora e habilidosa com costura. Tiago, 14, apaixonado por futebol. E João, 19 anos, o primogênito que Lourdinha nunca escondeu no colo. João era paciente e forte. Estudou administração em uma faculdade pública, pegando 3 ônibus por dia, e agora ajudava o pai doente nos fretes. Naldo, diagnosticado com problemas renais, não podia mais dirigir caminhões. A crise no transporte o sufocava. As contas se acumulavam como nuvens de tempestade. Foi numa tarde abafada que a assistente social Miriam, amiga de longa data de Helena Tavares, tocou a campainha da Casa Amarela. Lourdinha conseguiu uma entrevista para o João. É na Chocolates Tavares. Vaga para secretário particular do diretor de operações. O salário é excelente. Lourdinha sentiu um arrepio gelado na espinha, mas não disse nada. Guardou no peito o segredo que carregava como um punhal. O bebê entregue 22 anos atrás foi adotado por um casal rico de Ipanema. O sobrenome Tavares ecoou em sua mente como um trovão distante.
É Deus escrevendo certo por linhas tortas. Pensou, mas respondeu com um sorriso trêmulo: meu filho vai brilhar. João, que ouvia a conversa da cozinha, entrou na sala com os olhos marejados. Mãe, eu vou dar um futuro pra gente. Você vai ver. Ele não sabia que o destino o preparava para o encontro mais doloroso de sua vida com o irmão que desconhecia. E Lurdinha, naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama e sussurrou: Senhor, proteja meus dois meninos. O que eu perdi, o que eu criei. Junte-os com amor, não com dor. O morro dormiu em silêncio, mas o rio inteiro parecia prender a respiração. Capítulo 3: O cativeiro de vidro. João entrou na Chocolates Tavares como quem pisa em um campo minado. No primeiro dia, o segurança revistou sua mochila surrada. No terceiro, ele já sabia, Ari. Ele não era João. Era o menino do morro. Rodrigo Tavares o recebeu com um aperto de mão seco e uma lista de exigências que caberia em 3 páginas. Café na temperatura exata, 75 graus. Planilhas revisadas 11 vezes antes de entrarem na minha mesa. Silêncio absoluto durante reuniões. E você vai buscar meu almoço no Gemini. Em Copacabana, tem 40 minutos. Se atrasar, desconto do salário. João correu pelo túnel Rebouças como um atleta olímpico do desespero. Mas chegou 30 segundos atrasado. Rodrigo, de braços cruzados, pegou a marmita e a jogou no lixo na frente de todos. Você é lerdo, João. Gente do morro não nasceu para pensar rápido. Isso explica por que vocês ficam para trás. As estagiárias riram com desconforto. Os gerentes baixaram os olhos. João apertou os punhos, sentiu o sangue ferver. Mas pensou em Naldo, o pai doente que precisava de remédios. E engoliu a seco. Peço desculpa, senhor, não se repetirá. Mas se repetiu. E piorou. Na segunda semana, Rodrigo obrigou João a engraxar seus sapatos durante uma reunião com investidores. Mostre a eles como somos eficientes. Até o secretário tem múltiplas funções, disse com um sorriso venenoso. João ajoelhou-se, pano na mão, enquanto homens de terno observavam com cara de nojo ou indiferença. Naquela noite em casa, Lurdinha percebeu os olhos vermelhos do filho. João, leu bem, por que você volta tão abatido? Ele inventou: é o chefe, mãe. Muito exigente, mas Lurdinha conhecia o filho. Ela o viu morder os lábios até sangrar enquanto descascava batatas. Filho, me fala o nome desse homem. Rodrigo Tavares, mãe, é adotado. Criado a ouro, age como se o mundo lhe devesse algo. Lurdinha derrubou a faca. O barulho do metal no chão ecoou como um sino. Foi ao quarto, trancou-se e tirou de uma caixa de sapatos velha a fotografia amarelada, um bebê de olhos escuros. Será, meu Deus, uniu os 2 filhos para salvá-los ou para destruí-los? A virada aconteceu numa quarta-feira chuvosa. Uma planilha de estoque veio com um erro de vírgula. Rodrigo, na frente de todos, jogou o café quente na camisa branca de João. Seu incompetente, você é uma vergonha para esta empresa. João sentiu o líquido escaldar seu peito, mas não gritou. Olhou nos olhos do chefe e respondeu com calma assustadora: eu errei em uma vírgula. Senhor, mas o senhor erra todos os dias na humanidade. Me demita. Eu aceito. E jogou o crachá na mesa. Silêncio cirúrgico. Rodrigo piscou 3 vezes. Você não sai daqui amanhã, 5 da manhã. Quero meu escritório impecável. Se falhar, te arruíno. João engoliu o choro. No metrô, as lágrimas desceram livres. Em casa, trancou-se no banheiro. Lurdinha ouviu soluços, sentou-se do lado de fora e fez uma promessa: amanhã vou àquela empresa. Vou enfrentar o diabo. Meu filho não vai chorar sozinho nunca mais. Vestiu o azul do casamento e pegou o ônibus para Ipanema. O destino ria por último. Capítulo 4: Segredos que escorrem pelas mãos. No dia seguinte, Lurdinha vestiu o azul celeste que guardava há 18 anos no fundo do armário. Era o mesmo vestido do casamento com Naldo. Ela passou o ferro por 40 minutos. Calçou as únicas sandálias sem furos e pegou 2 ônibus até Ipanema. O coração batia tão forte que ela podia sentir o pulsar nas têmporas. A sede da Chocolates Tavares era um prédio de vidro espelhado que refletia o sol como um diamante maldito. Na recepção, uma moça de unhas vermelhas e sorriso ensaiado perguntou: a senhora tem hora marcada? Lurdinha respirou fundo. Sou mãe do João, o secretário do diretor. Preciso falar com o senhor Rodrigo. É urgente. A recepcionista franziu a testa.
Fez uma ligação após alguns minutos. Anunciou com desprezo. Ele a recebe. 15º andar, o elevador é ali. O elevador subiu em silêncio. Lourdinha segurava a alça da bolsa de palha com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando as portas se abriram, um corredor comprido e frio a levou até uma porta de madeira escura. Ela bateu, entra e ordenou uma voz que ela jamais ouvira, mas que já reconhecia como sua própria carne. Rodrigo estava de pé atrás da mesa, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado. Seus olhos verdes a perfuraram como duas lâminas. A mãe do João, que surpresa! Veio pedir aumento para o seu filhinho. A ironia escorria de cada sílaba. Lourdinha deu um passo à frente e sentiu o chão sumir. Aquele nariz fino, as mãos compridas. A forma como ele mordia o canto dos lábios. Era a cara de Marcos, o namorado que a abandonou grávida 22 anos atrás. E os olhos? Os olhos eram os dela. Senhor Rodrigo, ela começou. Com a voz trêmula, vim pedir que trate meu filho com respeito. Ele é uma pessoa maravilhosa. Trabalha de sol a sol, nunca faltou um dia. O senhor não precisa humilhá-lo. Rodrigo deu uma risada curta e cruel, dessas que congelam a alma. Sua senhora. Seu filho maravilhoso é um inútil que não sabe separar vírgulas. Se não fosse pela assistente social que é amiga da minha mãe adotiva, ele nem estaria aqui. Isso é caridade. Lourdinha empalideceu. A palavra adotiva ecoou como um tiro. Foi quando Rodrigo se levantou lentamente, contornou a mesa e parou a menos de 1 metro dela. Aliás, ele continuou com veneno na língua. Essa mesma assistente, Dona Miriam, me contou tudo há 2 semanas. Disse que encontrou uma menina de 15 anos grávida debaixo de um banco na Central do Brasil. Uma menina que abandonou o próprio filho porque não teve coragem de criá-lo. Que belo exemplo de mãe, não acha? Lourdinha desabou na cadeira mais próxima, como se o ar tivesse sido sugado do peito. Como você sabe? Gaguejou. Rodrigo aproximou o rosto do dela. As veias de sua testa saltavam. Porque eu uso esse bebê é mulher. Eu descobri na semana passada, quando achei documentos antigos no cofre da minha mãe. Você me jogou fora como lixo. Me trocou por uma vida melhor. Olha para mim. Sou poderoso, rico, famoso. E você é uma nada, uma empregada doméstica que mal sabe ler direito. E o pior, Deus foi irônico e colocou outro filho que você criou para trabalhar para mim. João é meu irmão de sangue, sim. Eu já fiz o DNA escondido. E eu vou humilhá-lo até cansar. Pelo que você me fez. Pelo abandono. Lourdinha tentou tocar o rosto dele, mas Rodrigo recuou como se ela fosse uma leprosa. Não me toque. Saia daqui agora. Não quero ver sua cara nunca mais. Lourdinha saiu cambaleando, com o vidro do elevador refletindo suas lágrimas em infinitas direções. Capítulo 5. O espelho quebrado. João acordou no dia seguinte com um nó na garganta. A imagem da mãe pálida, cambaleando no saguão da Chocolates Tavares, não saía de sua mente. Ela não disse uma palavra no caminho de volta para casa. Apenas chorou em silêncio no ônibus, encostada no ombro dele, enquanto o rio deslizava para trás como um filme em preto e branco. Mãe, o que aquele homem fez com você? João perguntou pela 20ª vez. Lourdinha balançou a cabeça. Depois. Meu filho. Depois. Mas o depois nunca chegou. Ela se trancou no quarto e só saiu para fazer o jantar, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. João decidiu que iria pedir demissão. Pegaria o crachá, jogaria na cara daquele tirano e nunca mais olharia para trás. Mas o telefone tocou antes do amanhecer. Era uma mensagem de Rodrigo: compareça hoje às 8 horas. Não falte. É sobre sua mãe. O coração de João disparou. Ele foi. No escritório, o ar estava pesado. Uma garrafa de uísque vazia pela metade descansava sobre a mesa. E Rodrigo estava sentado com os olhos vermelhos. Não de choro, mas de insônia. Sua gravata estava frouxa e ele parecia ter encolhido alguns centímetros. Sente-se, ele disse, sem a arrogância de sempre. João obedeceu, tenso, com os punhos cerrados. Durante um longo minuto, os dois se olharam em silêncio. Finalmente, Rodrigo falou: eu sou seu irmão. João piscou, achando que tinha ouvido mal. O quê? Rodrigo levantou-se e foi até a janela. O Cristo Redentor brilhava ao longe. Lourdinha é minha mãe biológica. Ela me teve aos 15 anos grávida de um homem que a abandonou.
Não tinha comida, não tinha casa. Me entregou para adoção. E eu passei 22 anos odiando uma mulher que eu nunca conheci. Quando descobri a verdade semana passada, o ódio subiu a cabeça. Eu quis fazer você sofrer. Quis que ela sentisse, através de você, a dor do abandono. Por isso te humilhei. Por isso joguei café. Por isso te fiz engraxar meus sapatos. João ficou mudo. O mundo desmoronou ao seu redor. Cada xingamento, cada hora extra não paga. Cada olhar de desprezo. Tudo veio de um irmão. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Você soube disso e mesmo assim me humilhou como nunca se humilha um animal. Disparou com uma voz trêmula de raiva. Você não é meu irmão. Você é um monstro. Um verme de terno caro, Rodrigo. Pela primeira vez na vida, baixou a cabeça. E chorou. Lágrimas grossas escorreram pelo rosto fino. Eu sei. Eu sou. Mas quando vi nossa mãe ontem, ela desabou. João, ela nunca me esqueceu. Eu mandei vasculharem a casa dela de madrugada. Sei que isso é horrível. Sei que sou capaz de tudo. E achei a fotografia. Ela me chamava de meu anjo. Guardou uma mecha do meu cabelo de bebê. Por 22 anos. João ergueu o punho. Mas não bateu. Você é covarde. Mas a mãe. Ela sofreu tanto. O que ela diria se soubesse que estou aqui com vontade de partir sua cara? Rodrigo ajoelhou-se. No chão frio do escritório. O diretor da Chocolates Tavares. O homem mais temido do Rio, de joelhos diante de um secretário do Morro. Me perdoa? Eu vou contar tudo para Helena e Ricardo. Vou renunciar à herança. Vou abrir mão de tudo. Me ensina a ser gente, João, me ensina. João deu as costas com os ombros trêmulos. Você não merece o perdão. Mas a mãe merece a verdade. Hoje, 7 horas, Igreja da Candelária. Se você não aparecer, eu juro que te destruo com as armas que tenho, a honestidade. E saiu batendo a porta. Rodrigo ficou ali, de joelhos, por muito tempo. Na igreja. Lourdinha acendia uma vela para 2 filhos, um que criou. Outro que... Capítulo 6 Laços que o tempo não apaga. A igreja na Candelária estava vazia naquela noite de quinta-feira. Apenas as velas tremeluziam diante do altar, jogando sombras dançantes das colunas de mármore. Lourdinha ajoelhou-se no banco da frente, com o João ao seu lado. O rapaz ainda tinha os braços cruzados, o olhar desconfiado. Mãe, ele não vem. Gente como ele não muda. Lourdinha colocou a mão sobre a do filho. Espera, meu bem. O amor de mãe é paciente. O amor de Deus é mais paciente ainda. Os minutos se arrastavam. Às 19 horas e 23 minutos. Os portões de madeira rangeu. Rodrigo entrou. Não de terno. Como sempre. Vestia uma camisa branca simples e calça jeans. Os olhos estavam inchados, os cabelos desalinhados. Ele caminhou em direção ao altar como quem carrega uma cruz invisível. Ao chegar perto de Lourdinha, ajoelhou-se. Não no banco. No chão frio de pedra. Eu não mereço nem olhar para o seu rosto. Ele disse com a voz embargada. Eu passei 22 anos me cegando com ódio. Acreditei na mentira de que você me abandonou por maldade. Acreditei que os pobres não têm alma. Mas você me ensinou algo ontem. Mesmo sem saber, você me olhou com amor. Com medo. Sim, mas com amor. E eu nunca vi amor nos olhos de ninguém. Mãe. Helena me deu dinheiro, Ricardo me deu poder. Mas amor, só você me deu naquele dia em que me entregou para adoção. Você me deu amor doendo. Lourdinha desabou em lágrimas. Desceu do banco, ajoelhou-se diante do filho e tocou seu rosto. Dessa vez, Rodrigo não recuou. Meu filho. Ela sussurrou. Meu filho perdido. Meu filho achado. João observava de longe, os braços ainda cruzados, mas os olhos marejados. Rodrigo olhou para ele. João, eu não vou pedir seu perdão agora. Sei que não mereço, mas vou pedir uma chance. Uma chance de provar que posso ser diferente. Vou abrir mão da herança da Tavares. Vou devolver tudo. E vou começar uma ONG para mães adolescentes. Cada menina grávida que eu ajudar será uma Lourdinha que eu resgato. João desceu do banco. Ficou na frente do irmão. Você me humilhou, o disse com a voz dura. Você me fez sentir lixo, mas a mãe.
A mãe criou em mim algo que o dinheiro não compra, a dignidade. E por respeito a ela, eu te dou uma chance. Uma só. Se errar, acabou. Rodrigo levantou-se. Os dois irmãos se abraçaram. Lourdinha juntou os dois em um único abraço. Um mês se passou. Naldo se recuperou com os tratamentos pagos por Rodrigo. Joana ganhou uma máquina de costura. Tiago, ingressos para o Maracanã. E João tornou-se sócio da ONG Laços e Efeitos. O escritório ficava no Morro do Adeus, bem no lugar onde Lourdinha um dia correu descalça. Na festa de inauguração, com direito a forró e quentão, Rodrigo chegou com uma caixa de bombons. O ódio em forma de chocolate? Brincou João. Rodrigo sorriu. Não. Paz em forma de cacau. Lourdinha dançava com Naldo quando viu os dois filhos conversando. João gesticulava. Rodrigo ria. Ela se afastou do marido, subiu os degraus da casa amarela e olhou para o alto. O Cristo Redentor estava iluminado. Obrigada, meu Deus. O menino cretereno virou monstro. Virou o homem. Desceu, abraçou seus dois filhos e disse: a ingratidão quase me matou. O abandono quase nos destruiu. Mas aqui estamos, inteiros. Família, a lua cheia brilhava no morro. É como dizem nas melhores novelas: o amor que resiste ao desprezo é o único que merece o final feliz. Fim.